Vamos ver se a gente consegue voltar, né, gente? Parece que em Sorocaba tem umas escolas particulares que estão voltando. O colégio da minha filha aqui voltou, mas está com 5 alunos na sala, voltou quem quis, né? Então, eu mandei ela porque, coitada, tá estressada, fica em casa Não já. aguenta mais ficar em casa, né? Ela É, não quer aguenta. ter aula, ver os amigos, né? Mas a maioria não mandou, não. Aí a escola mostrou lá as condições que estava, vai ficar bem longe um do outro, usar 4 máscaras durante a Ah, aula, então, eles estão fornecendo as máscaras ou tem que levar? não, tem que levar. Tá. E o horário de saída também, não vai sair aglomerado, sai um, depois vem outro, põe outro, assim. Uhum. Eles estão medindo febre e tudo, né? Então, estão medindo tudo. Álcool, gel na sala. É. E parece que só pode 35% de capacidade. Então, ou seja, é bem pouca pessoa que está indo, né? É como o colégio é pequeno, né? Então, nem que fosse todo mundo ainda ia Ia pro ter colégio espaço. pequeno, ia ter espaço. Mas aí o pessoal optou por não ir, então, mas eu achei melhor ela ir, vou deixar ela ir. Ah, mas vai ter bastante gente que não vai mandar voltar. Quantos anos tem sua filha? Minha filha tem 9. Então, principalmente criança pequena, tem, pelo menos, conversei com um monte de gente, a maioria das pessoas que eu conversei, eles não vão mandar de volta, não. Vão esperar o ano que vem ou até sair uma vacina. O maior problema nosso aí na Anhanguera é a sala sem janela, com ar-condicionado, isso que mata, né, cara? É, Janela, se tivesse lugar para ventilar, podia estar com máscara, não teria problema, mas aquela porta só tem já 2 ar-condicionados sem janela, não tem como ficar lá dentro. e- esse que é o problema. Um dos problemas é esse. E o outro, o maior problema é que a gente depende do governo do estado para liberar, né? Enquanto eles também não liberarem, a gente não pode ah, voltar. É. O que eles estão tentando voltar seriam as aulas práticas, né? Mas, Vai imaginar, não. Mas sabe que vai dar. Eu acho que esse fim de ano, esse ano aqui já era. eu acho que O ano que vem. eu acho que enquanto não sair a vacina, o governo não vai liberar a volta às aulas. Segundo eles, o último que eles vão liberar vai ser as faculdades, né? Tem, É. fa- tem umas faculdades aí de medicina, várias, pelo menos estaduais e federais aí, eles estão informando que só volta o ano que vem. Não vai ser isso, né? O que vai fazer? Melhor assim, então pôr culpa no presidente também, se não começar a morrer gente, então não adianta. É, esse é o problema. Bom, pessoal, acho que quem ia entrar, entrou. Quem entrar depois a gente vai acrescentando aí. Então, vou compartilhar para vocês. Nossa, hoje está lento mesmo esse computador. Aqui. Uhum. Vocês estão enxergando minha tela? Sim, Aí, professor. compartilhei. Sim, eu tô. É, ele só aparece quando aparece uma caixinha aqui de, de compartilhamento, não estava aparecendo. Espera que agora entrou mais alguém. Ô, professor, acho que eu já falei a aula passada, mas eu vou falar novamente. Hum, Tá aparecendo para mim os alunos que entram, para eu aceitar. Aí eu vou aceitando, pode ser? pode sim. Se der algum problema, então, você vai me falando, você me avisa se não estiver aceitando. Pode ser? Pode ser, perfeito. Então, tá ótimo. Para mim, melhor. Então, vamos lá, gente. Hoje nós vamos falar de mineralogia sistemática, tá?
Então, nós vimos a básica semana passada. E agora a gente vai ver a sistemática, se ele me der a tela cheia. Nossa, hoje está tudo lento. Aí. Foi. Parecendo aula de AutoCAD, demora 2 horas para abrir as coisas. Então, vamos lá. Mineralogia sistemática. Então, situação, problema aí. Então, se você imaginar agora que vocês e o geólogo da empresa decidiram que levarão um mapa geológico da mina a fim de apresentar os minerais que são extraídos dela. No mapa geológico, é mostrado o seguinte, que as principais rochas da mina eram, ou são, né, granitos e ortognáceos, os quais se apresentavam intensamente fraturados, ou seja, eles tinham várias fraturas aí, e em algumas partes dessas fraturas aí, elas eram preenchidas por quartzo e minerais hidrotermais aí. Próximo às rochas graníticas, havia as rochas denominadas Itabirito, além de inclusões básicas aí, como diques de basalto e diabásio. Tendo em conta isso, isso é um mapa geológico que tem todas as características, tá, gente? Eu posso achar um mapa geológico e mostrar para vocês. Tendo em conta isso, vocês decidiram explorar quais os principais minerais formadores de rochas que ocorrem nos granitos e nos ortognais. A quais grupos de silicatos esses minerais vão pertencer? E quais minerais de minério são... tá certo, tá, gente? É minerais de minério. São extraídos do Itabirito. Bom, agora a gente tem que estudar aí e ver o que é tudo isso aí que a gente falou, para identificar todo esse mapa aí. Bom, só recordando aí da aula passada, a gente falou que a crosta terrestre ela varia em composição de um lugar para outro. Então, nós temos a crosta oceânica, que geralmente é de natureza basáltica, que difere sensivelmente da crosta continental aí, que é ciálica. E esta, por sua vez, é extremamente variável nas composições devido às profundidades aí, quanto à distribuição aí diária aí que ela tem, tá? Então, essa variabilidade aí está diretamente relacionada com a pedogênese do local, é a formação dos minérios e dos locais, tá? E, por consequência, com a assembleia mineralógica dos participantes, ou seja, o grupo de minerais lá, das mineralogias que participam aí desse grupo. Então, eles falam que os átomos, que o átomo ocorre na natureza sob forma isolada ou combinada, e a essa ocorrência natural dos átomos da crosta terrestre é que a gente denomina mineral. Portanto, por definição, os minerais são elementos ou compostos químicos naturais que surgem como resultados de processos físico-químicos que ocorrem no interior ou na superfície da crosta terrestre. Sendo assim, os minerais devem obedecer a alguns princípios, que nem a gente viu a semana passada. Ele ocorre naturalmente, ocorre no estado sólido, tem uma composição química definida, ele tem que ser homogêneo quanto às suas propriedades, ser resultante de processos inorgânicos e possuir uma estrutura cristalina tridimensional ordenada. Nós vimos lá os tipos de tridimensional lá que nós vamos falar talvez depois um pouquinho disso. Então ele fala o seguinte, vamos entender agora, porque esses minerais, eles são divididos em 12 grupos aí, tá?
Então, todos esses 5.273 minerais atualmente conhecidos pela International Mineralogical Association, isso de 2017, tá, gente? Até naquela época existiam 5.273, eles se enquadram em 12 grandes grupos, que nem está no quadro aqui. Então, vamos lá. Primeiro grupo, a gente tem os elementos nativos, tá? Ouro, enxofre, prata, ou seja, os elementos. Nós vamos falar depois cada um deles, tá? Os sulfetos, os sulfossais, os óxidos e hidróxidos, os halóides, os carbonatos, os nitratos, boratos, sulfatos e cromatos, fosfatos, tungstatos e o mais importante de todos, que a gente vai começar por eles, que são os silicatos, tá? Então, nós temos esses 12 grupos aí de minerais, divisão de minerais que a gente tem aí, juntando todos esses 5.273. Então, vamos lá. Elementos nativos mais comuns. Então, quando a gente fala de elementos nativos, são aqueles elementos que não têm junção com outro, tá? É aquele que você vai na tabela periódica lá e ele está lá dentro da tabela periódica sem nenhuma mudança aí, sem união com nenhum outro elemento. Então, quando junta, forma um outro tipo de elemento químico, só são os nativos, são os normais. Então, os elementos nativos metais. Começar pelos metais. Nos grupos dos metais, a gente tem, nos metais nativos, a gente tem o grupo do ouro, que é o ouro, prata, cobre, chumbo. A gente tem o grupo do ferro, ferro e níquel. Grupo de platina, platina, paládio, irídio e ósmio. Grupo de mercúrio, semimetais. Semimetais são os antimônio, arsênio, bismuto. E os não metais, que é o enxofre, diamante e grafita. Então, vamos lá. Grupo do ouro. Eles têm baixa fusão, baixo ponto de fusão. São maleável, dúctil e sêctil. São bons condutores de calor e eletricidade e eles têm um brilho metálico, tá? Essas são as características desse grupo do ouro. O grupo do ferro, o ferro nativo é o mais comum, tá? Existe ferro níquel também, mas geralmente ferro níquel, ele é característica de meteorito, tá? Que são como chamados sideritos, tá? Então, quando a gente fala de meteoritos lá, que a gente falou aula passada, que estavam vendendo lá, que acharam, ele é composto lá de ferro níquel. Grupo da platina, eles são mais duros do que o grupo do ouro. Ele tem baixo ponto de fusão, é a mesma coisa que o grupo do ouro lá, tá? Maleável, dúctil e sêctil. Bons condutores de eletricidade, também tem um brilho metálico, tá? Porém, eles têm uma dureza maior do que o grupo do ouro. Nós temos o grupo do mercúrio, que aqui só temos o mercúrio. Semimetais. Eles desenvolvem uma clivagem, aqui tá errado, aqui é clivagem, tá, gente? Uma clivagem basal, são pior condutor de calor e eletricidade. E os não metais, que são enxofre, diamante e grafite aí, que entra no grupo do carbono, os não metais. Bom, vamos lá. Isso são os nativos, tá, gente? É o primeiro grupo aqui, nativos. Vamos para os silicatos. Silicatos. Bom, os silicatos, gente, ele é um dos maiores grupos aí na nossa crosta terrestre aí, 60% quase da crosta terrestre, ele é de silicatos, tá? Então, 40% desses minerais mais comuns aí que a gente viu lá no começo lá dos 5.000 lá, 40% são silicatos. Poucas exceções pode-se dizer que todo mineral que forma aí, e eu falei errado, não é 60%, como 90% da crosta terrestre.
Então, eu confundi porque é o feldespato que é 60% da crosta, tá? O feldespato também é dividido em dois grupos, aí, em alguns grupos ele tem 60% da crosta errada. Mas os silicatos são 90% da crosta terrestre. Ou seja, de cada 100 átomos da crosta terrestre, 62,5 são de silicato aí, tá? Então aqui tem alguns exemplos aí, tem o quartzo e o feldespato, que são das classes dos silicatos. Na estrutura dos silicatos, gente, principalmente dos silicatos, eles têm uma subdivisão aí, tá? Devido à forma aí que dos tetraedros, como são ligados os tetraedros, e eles são constituídos de átomos aí de silício rodeado por 4 átomos de oxigênio aí, o que dá a carga positiva total lá de -4. Bom, não vou entrar em química, mas é a formação química dele naquela formação de tetraedro que a gente falou. E como tem cada uma formação diferente, a gente divide ele em subclasse, tá? Então vamos lá. As 6 diferentes estruturas dos silicatos. A gente tem o nesosilicatos, sorosilicatos, os ciclosilicatos, os isosilicatos, os filosilicatos e os tectosilicatos, tá? Vamos falar um pouquinho de cada um. Então, os neosilicatos, tá vendo? Ó, a gente vai ver que o que muda aqui, tá, gente? São as ligações dos tetraedros. Então, conforme vai mudando essa formação, ele vai mudando de nome. Então, ele é um tetraedro de silício e oxigênio separados, unidos através de um cátion. Então, exemplo aí, a gente tem a olivina. Então, a gente vai ver que aqui, ó, já muda a ligação do tetraedro, tá vendo? Então, os tetraedros de silício e oxigênio em duplas. Então, aqui ele era formado com 1 e aqui ele já está formado com 2, tá? Então, a gente tem 2 aqui. Então, são sorosilicatos. A gente tem também os ciclosilicatos. Os ciclosilicatos, ele tem um arranjo em forma de anel, tá? Então, ele tem as várias... Ó, gente, dá para notar essas formações. Aqui a gente tem o epidoto aqui. Dá para ver que ele vai mudando também as características deles a hora que vocês vão vendo na formação, tá? Eles mudam as formas dele. Então, ele tem uma arranjo em forma de anéis. Os inosilicatos, eles são organizados em cadeias, sendo simples ou duplas, tá? Então, a gente pode ter uma cadeia simples aqui ou uma cadeia dupla. Então, tem a nossa ligação de tetraedro aqui. A gente tem os filosilicatos, que aí vocês vão ver que filo, porque tem vários filetes, tá vendo? O arranjo é em folhas tetraédricas, tá? Então ele é tudo cheio de folhinha. A muscovita, que eu acho que eu mostrei para vocês a aula passada, a muscovita, são folhinhas. Os tectosilicatos, que são tetraedros em arranjo tridimensional, tá? Aí a gente vai chamar, desculpa, gente, tectosilicatos. A gente vai ver aí que é o quartzo, que tem essa formação aí tridimensional aí dos nossos átomos. Bom, essa é a classe dos nossos silicatos. Então, vocês viram que os silicatos, eles são a maior quantidade e eles são divididos aí em várias classes, tá, gente? Agora a gente vai para a classe dos sulfetos. Os sulfetos, ele consiste na parte em combinação aí de metais, tá, gente? Então, geralmente, quando a gente fala de sulfetos, é um metal ligado aí com enxofre, com telúrio ou com selênio, tá? Sempre vai ter essa ligação aí.
Então, sempre vai ter um metal e um não metal aí ligando a parte do sulfeto. Então, a gente tem aí os exemplos aí, a argenita, a argentita, que é nossa, fugiu. A G é prata, né? Prata com enxofre. A gente tem a bornita, que é cobre, ferro e enxofre. A gente tem a galena, que é chumbo com enxofre. A calcopirita, que esse a gente vai falar bastante deles, que é cobre, ferro e enxofre, e assim por diante, tá? Então você vê que sempre tem um metal ligado por um não metal, que seria o enxofre, o telúrio ou o selênio. Aqui tem um exemplo da galena, que tem a ligação aqui. Agora nós temos as classes dos sulfossais. Eles são compostos de chumbo, cobre ou prata, em combinação com enxofre, antimônio, arsênico ou bismuto. Então, quando a gente tem minerais com essas ligações, a gente vai chamar ele de sulfossais, tá? Por causa do antimônio, arsênico e do bismuto, tá? Todas essas características de rocha, gente, geralmente, lógico que algumas delas a gente consegue visualizar a olho nu pelas formas dela, mas pensem que elas são minerais, tá? Então elas são umas bem pequenininhos, são microscópicos aí. Tirando o quartzo, que a gente consegue enxergar bastante, tem várias delas que geralmente ela está no meio de outra rocha e a gente pode enxergar eles como pedacinhos bem pequenininhos, tá? Óxidos, onde ocorre metal em combinação com oxigênio. Então, eles se subdividem aí em óxidos simples e múltiplos, tá? Então, a gente tem a cassiterita, temos a cuprita, a uranita, hematita e alguns outros aí. Aí entra o rubi, entra a safira, topázio, elas fazem parte do óxido, dos óxidos, que são metais juntamente com o oxigênio, tá, gente? A esmeralda também faz parte dos óxidos. E classes dos aloides. Ela inclui cloretos, fluoretos, brometos e iodetos naturais. Exemplo, alita, fluorita, silvita. Esses aloides aqui, gente, é aquele que vai por evaporídeos lá, que faz por evaporação. Lembra que a gente falou? Então, se eles têm aí um par de iodo e flúor, ela vai evaporar e vai formar aí esses minérios, alita, fluorita e silvita. Carbonatos. São minerais cuja fórmula química inclui radicais de carbono, ou seja, nós temos a calcita, a malaquita, dolomita, azurita, a uiterita, tá? Então, na sua combinação química, ela entra o carbono. Vocês viram, gente, que a única diferença que tem aqui, ó, sulfetos, sulfatos, é que os silicatos é a maioria de todos, tá? Então, eles são formados aí por, por silício, né? Todos eles quase têm uma porcentagem de silício. E daí a gente entra nos nossos sulfetos, que aí já é o nosso metal misturado com enxofre ou com não metais, né? Sulfossais, que eles são cobre, prata, chumbo com o enxofre, o antimônio, arsênico e bismuto. Os óxidos,
que são minerais que ocorrem metal com combinação de oxigênio. Os halóides, que são cloretos e fluoretos e iodetos naturais. E os carbonos aí, que tem o carbono na composição química. E os nitratos, que aí a gente tem os materiais considerados ácido nítrico e contém radical NO3. Então, toda vez que a gente tem radical NO3, é que a gente chama de nitrato, tá? Os boratos, ele vai ter o radical do borato, do borax, tá? Então, é o B aí do borax. Então, toda vez que tiver o borax, ele é um borato. Classe dos fosfatos é quando eu tenho o radical PO4, né? Que são os fosfatos. E dos sulfatos, quando eu tenho o radical SO4, que são os sulfatos, né? Tungstanatos, também, quando tem o tungstato e o molibdato, e aí são todas as classes que a gente tem. Então, a gente verifica essa parte sempre quimicamente, tá? Então, tudo isso aí, para esses minérios, a gente tem que identificar essa parte química deles. Aqui a gente tem a distribuição de todos os nossos minerais aí na crosta terrestre. Então, a gente tem a primeira parte aqui, ó, óxidos, sulfetos, ó, tá vendo? O feldspato tá quase 60%, na realidade chega a 60%, mas aqui tá com 51%. A gente tem os óxidos, a gente tem argilas, olivinas, anfibólios, micas, piroxigênios, quartzo e assim por diante. Essas são a distribuição aí de minérios da nossa crosta terrestre. Bom, gente, que a gente tem de espécies minerais catalogadas lá, que não são mais as 4.714, que esse slide é um pouco mais antigo, a gente tem 5.273 minérios catalogados. 150 pode ser chamado de comuns, tá? De todos esses aí, 150 minerais a gente considera comuns. O restante deles, 50 deles são ocasionais, e o restante são raros ou extremamente raros de se encontrar, tá? Então, a maioria dos minerais a gente vai encontrar facilmente aí na natureza. Hoje a aula é meio curtinha, gente, porque eu quero dar um tempo que a gente vai entrar num site e a gente vai fazer uma aula mais de pesquisa e entender melhor todas essas partes aí dos nossos minérios aí, tá? Então, quando a gente fala de mineração, a gente tem vários tipos aí de minérios que a gente usa aí na nossa construção, tá? Então tem o tijolo lá que vai argila, tem o bloco que vai areia, brita, calcário e argila. Tem fiação elétrica que vai o petróleo e o cobre. Tem lâmpada que vai quartzo, tungstênio, alumínio. Fundação que vai o concreto lá, areia, brita, calcário, ferro. As ferragens que envolvem o ferro, alumínio, cobre, zinco, níquel. O vidro que tem areia, calcário e feldspato. As louças sanitárias, azulejo e pisos cerâmicos aí e todos os minerais que vão. Lembrando sempre, gente, que é assim, todos esses minerais eles estão presos em rochas, tá? E dessas rochas vai ser extraído o nosso mineral e daí sim ele vai ser processado para depois ser comercializado, tá? Bom, agora nós estamos na situação problema. Nossa, a aula foi rápida. Dúvidas, pessoal?
Pessoal? Tranquilo, professor. Normal. Nenhuma dúvida? A aula de hoje ela é rapidinha porque assim, a gente tem que falar os tipos de minerais que a gente tem. Então, é tipo assim, são os grupos que a gente tem, que são os elementos nativos, sulfetos, sulfatos, e o que tem em cada elemento. Lógico, a hora que vocês pegarem os elementos, a gente tem que fazer vários testes aí e ver toda a formação química dele para saber ah, o que tem e o que não tem em cada minério, tá, gente? Ah, dá para identificar se tem ferro no minério? Dá, porque geralmente a cor é um pouco mais laranja, né? Então você consegue identificar aí o ferro. Pessoal, eu vou fazer o seguinte. Ele falou assim: quais são os principais minerais formadores de rochas que ocorrem nos granitos e os ortognáceos, que é um derivado do granito aí, o granito e o ortognais. O granito já é uma rocha ígnea e o ortognais já são metamórficas. Tentem fazer essa parte, entender quais são esses principais minerais que formam isso aí. Nós falamos bastante deles. Vai, 5 minutinhos para vocês fazerem, daí eu dou a resposta. Eu, eu vou descompartilhar só um minutinho aqui, gente. Deixa eu só ver uma coisa. Pessoal, eu vou fazer diferente com vocês, quer ver? Vou mudar esse sistema aqui. Vai ficar mais fácil para vocês. Eu vou compartilhar para vocês. Cadê? Se eu achar. Minha tela. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Vocês estão enxergando minha tela? Sim. Tá. Para vocês resolverem aquele exercício lá, vai ser mais fácil fazer o seguinte. Entrem aqui, ó, nesse Museu HE aqui, tá? Que é Museu Heinz Ebert.
Conseguiram acessar aí? Agora nem eu estou acessando, porque não está. Aqui tá falando que não é possível acessar. Tem outro link? Não, só esse. Deixa eu só sair um pouquinho do slide. Aí pega minha tela inteira aqui. Eu coloquei o link lá no grupo. Tá. Tem alguém que não está mais acessando? E aí, pessoal, estão acessando ou não? Não consigo também. Não conseguiu também? Tá dando o quê? O meu deu certo. Ah, então normal. Ou que não tá Deu conseguindo. certo. Oi? Pelo link deu certo. Pode ir que dá certo. Deu? Esse link aí que puseram no grupo deu certinho. Eu nem vi qual puseram. É isso aí. Museu.com. Que você tem que algumas horas você tem que colocar o HTTPS, que o meu já tá direto aqui. Bom, depois que vocês acessem aqui, gente, tem um lugar que chama assim, banco de dados. Tudo que vocês pensarem em rochas e minerais, a gente tem aqui. Então ele fala quem são esses museus. Futuramente a gente vai falar de rochas. Então tudo que vocês pensarem de rochas tem aqui, todos os tipos de minerais, tá? O que é mineral, como faz. Então tudo que vocês tiverem de dúvidas de minerais, tudo que a gente aprendeu nas aulas, ó, a gente tem aqui explicando nesse museu aqui. Ele tem um banco de dados, gente, que vocês podem clicar aqui, que é um banco de dados. Espera só um segundo, gente. Deixa eu só fazer isso aqui. Só apertar o inicial aqui. Bom, nesse banco de dados aqui, vocês têm tudo que vocês imaginam sobre os nossos minérios, tá? Então, por exemplo, você pega aqui qualquer um aí, vamos pegar a albita aqui. Ela é um silicato, tá? Ela tem a fórmula dela. Então, se vocês clicarem nela, o que tem de interessante aqui para a gente ver, ó? Primeira coisa, a forma cristalográfica, tá? Então, ela mostra para vocês clicarem aqui no eixo para deixar translúcido. Opa, translúcido. Eixo transparente. E ele mostra como são as formações dos eixos ABC, tá? E se vocês quiserem para baixo aqui no visualizar, você pode visualizar eixo por eixo.
ou pode pôr ele para girar. E ele fica girando para vocês verem como é a cristalografia dele, tá? Ó, se você pôr o mouse lá, ele para de girar. Aqui você precisa ver se está em alto padrão ou baixo padrão, que é a qualidade de imagem aqui. Aqui, gente, ele fala todo o sistema dele, tá vendo? Ó? Ele é um silicato do grupo tectosilicato, do grupo dos plagioclástios, do subgrupo plagioclásticos. Ele tem um sistema triclínico, classes cristográficas, que é pinacoidal. O hábito dele é granular e em massa suscetível de clivagem. Forma de agregados divergentes, os cristais são normalmente tubulares, às vezes alongados segundo o eixo B. Então, ele é alongado mais para o eixo B. Aí ele fala que o hábito dele é clevelandítico, de albita, lamelar, segundo, 0,10. Então, tudo que vocês pensarem aqui dele, da formação dele, vocês têm a especificação, tá? A clivagem dele é em 3 direções, uma direção ela vai ser perfeita, uma muito boa, uma imperfeita. Ele fala que na fratura, se você bater para quebrar ele vai ser conchoidal, irregular. A tenacidade dele, ele é quebradiço, então ele não tem muita dureza. As cores, vermelho, azul, branco, cinza, essas cores que vocês vão encontrar aí. Aqui são ângulos, tudo. Aqui é dureza, ó, alta moderada, 6, 6,5, densidade leve. E aqui, se vocês quiserem, ó, tem as imagens dele aí, ó, como que é a albita. Tá vendo? Então, às vezes ela tá no meio de uma... Tá vendo que às vezes esses pontinhos que vocês estão vendo aqui, ó, são as albitas. Então, às vezes você precisa pegar um microscópio para olhar ela, ou uma lupa muito forte, para poder enxergar a albita aí no meio de uma rocha, tá? Mediante essa pesquisa, gente, vocês podem consultar rochas também. Então, vamos lá. Eles pediram lá na nossa pergunta. Então, vamos lá. Assim vocês fazem. Quais os principais minerais formadores de rochas que ocorrem nos granitos e ortognáceos, né? Então, vamos lá. O que a gente pode pôr aqui é escrever granito e pedir para ele abrir aqui, tá? Nós temos alguns tipos de granitos, tá? Então, vocês abrem o granito e ele vai falar toda a classificação aqui do granito, como constituído, tem quartzo 20, 60%, feldspatos alcalinos, plagioclásticos, tá? Dentro dos feldspatos alcalinos, tem vários tipos aqui, microclínico, ortoclássicos, albita. Então, a gente precisa achar aqui o que você pode ter dentro do nosso granito aí, tá? Então, façam o serviço que vocês vão achar aí, ó. Os materiais acessórios, ou seja, tudo que tem dentro lá do granito, texturas e microtexturas. Então, vocês entram na rocha e daí vocês fazem o seguinte, que nem peraí, cadê a muscovita? Vocês querem saber como é a muscovita que está dentro do granito. Eu pus B. Muscovita. Então você vai, muscovita, ela é do grupo dos silicatos, está no granito. Então tem aqui a formação dela, quais os eixos que ela tem, A, B, C, a cristalografia dela. A gente pode girar, ver como é nossos eixos, como eles se desenvolvem. Opa. Girar.
E aí vocês vão ver tudo que ela tem lá. Ela é prismática, tudo, como que ela, as fotos dela, onde ela está localizada aí junto, tá vendo? Ó? Como é o minério. Nossa, você tem 55 fotos. Bastante para ver bonitinho. Ó, tá vendo? Ó? Tem todas as nossas moscovitas aí. Opa. Então vai lá, gente. Façam lá o trabalho, essa primeira parte, para a gente passar para a próxima. Aqui vocês conseguem enxergar bastante de todos esse nosso biaxial, que não dá para ver nada. Tá desfocado. Bom. Então vamos lá, gente. Façam o trabalho. Entrem lá então para ver o que é nosso granita, os ortognaisses. Vocês podem consultar também. E assim por diante. Tem alguém que não está acessando? Vai para turmalina. Hein, pessoal? Pessoal? Meu até agora eu não consegui não, professor. Nem pelo site lá do... Também não, não está entrando. Está tentando aqui, mas não vai. Esperar mais um pouco. Tá. Tem alguém fazendo aí? Estão tudo quietinho? Tô fazendo. Vai lá.
Sérgio. Oi. Eu pesquiso lá rochas, que é classe silicato, é isso que você quer? Aí no seu slide está marcado o feldspato, aí o quartzo. É isso. É assim. O que tem lá, o que a gente tem aí dentro da nossa situação, problema aí, que ele fala que nas rochas de granito, o que ocorre aí é que eu mandei slide com a resposta, para vocês esquecerem de tirar a resposta. Não Que eu- tava nem Não, tava. não, mas pode consultar, não tem problema. As rochas, elas ocorrem em granitos e ortognáceos, tá? Que é uma derivado aí do granito. E ele fala aí que são silicatos, né? Então vocês vão ver que a maioria dos silicatos aí, e tem lá granito, quartzo, feldspato, potássio, plagioclástitos e vários outros, biotita e muscovita. O que é interessante vocês verem, vocês vão lá na... Eu acho que eu... Caramba. Peraí que caiu a... Achei que tava compartilhando, não tava. Professor, Oi. toda vez que pesquisa a ortognathis, que é a que aparece depois do granito, ela aparece turmalina, é isso mesmo? Que é Que as é o categorias mineral dos da minerais? ortognais, a turmalina. Mas na ortognais, na realidade, ela tem... eu consultou aqui, ela não puxou também. Mas a ortognais, se vocês quiserem ver lá no coisa, eles também eles são uma rocha metamórfica, tá? Por isso que eu acho que ele não está puxando aí. Eu vou puxar depois para tentar ver o que está acontecendo. Mas ele também vai ter quartzo e os minerais do plagioclásticos. Ele vai ser igualzinho o granito, tá? Então, a hora que a gente puxar granito aqui, na rocha granito, é que ele deve estar como rocha, E ela pertence ao mesmo grupo, professor? Do ciclo silicato? silicatos, tá? Então, a rocha também é do grupo de silicatos. Todos os minérios que tem na ortogneises são silicatos. Ó, eles falam aqui que eles são feitos, que nem quando a gente entrou no quarto, no nosso granito, ele fala que tem lá o quartzo, feldspato e plagioclástico. E aí, dentro desses plagioclássicos e tudo mais, vocês vão ver que tem uns subgrupos, tá? E eles falam que tem alguns minerais acessórios. Os minerais essenciais é feldspato potássico. Vocês estão enxergando minha tela, né? Sim. Então, esses são os minerais essenciais que você vai achar em quase todos os granitos. E esses são alguns minerais acessórios que pode ter ou não dentro desses granitos, tá? Então, alguns minerais vocês viram lá. Então, a maioria, o que vai ter, geralmente, são esses minerais aqui, tá? E daí, por curiosidade, o que vocês fazem? Vocês entram e consultam cada mineral. Eu vou tentar achar a rocha aqui. Se ele está contra o nome ortognathis. Tem outros jeitos de escrever. Mas vamos vendo essa parte dos outros minerais que constam na rocha do granito. Deixa eu só ver. Tá caindo toda hora esse negócio. Se tem outro. São esses minerais acessórios? Na realidade, são os minerais. Ó, tem os essenciais, que com certeza eles precisam disso para formar o granito, tá? E tem os minerais acessórios, que também constam no granito. Biotita, muscovita, fluorita, tem vários outros tipos aí, a pirita, são outros tipos de minerais que também constam dentro do granito. Por isso que o granito tem vários. Tem aqueles granito marrom, granito verde, granito preto, tem vários tipos. Por quê? Porque são vários minerais diferentes formando.
sei porque o ortognice. Será que até em inglês? Rochas metamórficas. Sérgio, você não tá compartilhando a tela, tá? Ele tá caindo toda hora. Eu tô vendo aqui se eu acho das ortognices se ele tá com outro nome aqui. Mas espera aí, eu compartilho com vocês. Professor, Oi. aquilo que o Adilson estava falando sobre minerais essenciais, eu estava pesquisando aqui, fala que eles são aqueles que definem a natureza da rocha, né? Isso, Quando são os minerais essenciais. Quando isso, são os acessórios, são aqueles que aparecem na rocha em quantidades pequenas e que não afetam a sua classificação. isso. Ele não muda a classificação. Tá. Por isso, o que ele muda é os tipos de minerais que vai ter na rocha, tá? Você pode ter um tipo de mineral numa rocha, mas eles não são obrigatórios para ter nas rochas, entendeu? Sim. São minerais que, assim, eles podem. Opa. Os minerais de essenciais. Então, quando você falar de granito, ele tem esses minerais essenciais. Ele sempre vai ter lá o quartzo, tem o feldspato, o potássico, tem os plagiocláceos e tudo mais. Aí, os materiais acessórios, e não obrigatoriamente que ele tenha que ter para ser classificado como granito, entendeu? Aí você tem vários Uhum. outros tipos de acessórios aí, ou de minerais que podem ter dentro do granito, ou numa rocha que tenha maior quantidade ou menor quantidade. Amórficas. Ele vem cá só com gnais. Ó, para vocês consultarem aí a ortognice, ele só entra como gnices aí na, na- no banco de dados de vocês, tá? Daí ele entra a rocha. Ele entra como rocha metamórfica,
rochas com mais de 20% de feldspato, quartzo, biotita e tudo mais, tá? Eu já devia vir direto, né? O legal de vocês verem é que toda vez que vocês entrarem num silicato, sempre a formação dele, da cristalografia, ela vai ser a mesma, tá? Você sempre tem a formação da cristalografia igual. Ó, pessoal, voltando aqui, na nossa situação, o problema, ele perguntou lá quais os principais minerais formadores da rocha, né? Que ocorrem nos granitos e ortognais. Então lá, o que a gente viu lá é o quartzo, o feldspato, o potássico e os plagioclástios, né? Voltando lá, quer ver? Granito. Então ele fala lá nos nossos principais, olha lá, o quartzo, o feldspato potássico e plagioclástico, não é isso? Pessoal? Isso, professor. Tá. Quando eu mudo de tela aqui, vocês enxergam também? Que agora está no slide? Tô vendo você. Tá me vendo? Putz, então tem que... Aqui você enxerga. Não, ainda tá você. Isso. Então ele desconectou. Vocês estavam vendo a tela anterior ou não? Tá passando. Vocês estavam vendo o slide? Sim. O slide não, a internet. Agora nós estamos vendo o Sérgio. Agora eu tô tentando compartilhar o slide de novo aqui. Vocês viram a hora que eu fui pra internet? Não. Agora Sim, foi, professor. professor, já tá no slide. Então, aqui tá no slide. Mas eu saí do slide e fui lá no Museu HE para vocês verem lá no
Os minerais formadores da rocha, vocês viram lá ou não viram? Sim. Eu vi sim. Então, são aqueles minerais principais lá, tá? Que a gente falou que os essenciais precisa para ser considerado granito e ortognáceos, certo? Ou lá, se vocês entrarem, vai estar só gnáceos. Esquece o orto aí, tira o orto. No museu vai estar só os gnáceos. Então, vocês vão ver lá que os essenciais tem que ser o quartzo, o feldspato, o potássico e os plagioclássicos aqui, tá? Pode ter aí outros, como biomita, moscovita, que aí já não é mais os essenciais, tá? Ele já entra lá nos outros. Ficou entendido essa parte, gente? Dos ortognais também vocês consultaram, vocês viram que a mineralogia também é a mesma, bem parecida com os nossos granitos? Pessoal? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Sim, sim, Ah. professor. É que só eu respondo, por exemplo. Então. O pessoal aí está meio É o dormindo. Vamos acordar CDF aí, da pessoal. sala, deixa ela. Não, vamos lá. Todo mundo tem que responder, senão Não, não sei se você está fazendo. Não. ninguém responde. Daí tá todo mundo dormindo. Aí eu falo, não sei se vocês estão me ouvindo, se vocês não estão ouvindo, aí eu fico perdido aqui. Bom, o Gnasis também vocês consultaram, não consultaram? Acharam lá que forma também? Sim ou não, pessoal? Eu sim, eu achei. Tá. Então nós vamos para outra pergunta. Ele fala a quais grupos de silicatos esses minerais pertencem. Então, o que vocês têm que fazer agora? Deixa eu sair daqui um pouquinho. Agora vocês estão me vendo, é isso, né? Estão me vendo aí? Sim. Sim. Tá. Então, ele está perguntando quais os grupos de silicatos, a gente já sabe que eles são silicatos, certo? Ele quer saber quais grupos de silicatos pertencem esses minerais aí. Então, nós tínhamos lá o quartzo, o feldspato, o feldspato são dois, mas pega só feldspato. Então, o que vocês têm que fazer? Ele tirou com... Peraí, gente, que fez o favor de... Aí, agora... Não, não quero isso. Porque se eu for pra cá, compartilhei tela. Minha tela tá com tela cheia. Então, o que vocês têm que fazer? Vir aqui e colocar quartzo. E clicar no quartzo. Ele quer saber qual classe de silicatos ele pertence. Então, vocês vão ter que achar aqui, ó, classe e o grupo, certo? Que grupo que ele pertence, então? Pessoal? Pessoal, vocês estão enxergando? Sim. Então, ó, então vocês têm que entrar no quartzo, no feldspato e ver lá em quais grupos eles pertencem, tá? Daí vocês já aproveitam e dão uma olhadinha lá em todo o quartzo lá, que é interessante ver toda a formação, como é o quartzo em rocha é o que você mais enxerga, gente, que é aquelas rochas que vocês vê tudo cheio de, parece um cristal, né?
É o jeito mais fácil de identificar o quartzo. Ele é brilhante. Então vai lá, gente. Vamos que daqui a pouco eu vou perguntar qual que é. Quem não lembrar quem são os minerais, volta lá na... Os minerais essenciais, volta lá na nossa... na nossa rocha lá aqui, pelo site. Acha a rocha e vê quais são os minerais essenciais. A gente já aprendeu essa classe cristalográfica, o hábito, clivagem, fratura, tenacidade, isso que tudo a gente já aprendeu. Cor. Quando fala gênese, gente, é como ele é formado, tá? De onde ele vem, como é constituído o quartzo, tá? Professor, Oi. eu tô com uma dúvida boba, mas eu vou perguntar. Sempre na classe dos minerais, ele vai ser silicatos? O quê? O quartzo? Não, falando de todas as rochas. Não. Nós temos óxidos, temos toda aquela classificação que a gente passou hoje, tá? É que é assim. Quer ver? Vocês estão enxergando meu slide ou não? Sim. Eu tô Não? enxergando. Tá. Então, porque eu copiei você passou aqueles 12 grupos de minerais. Eu Isso. lembro. Então Eu nós lembro. temos Tem, todos, por exemplo, o ouro. tem, tem O os ouro 6 é que um são aqueles elemento que ele nativo. passou nos slides. Sim. Pode perguntar. Não, não. A minha dúvida era sobre esse que a gente está estudando, esses três: o quartzo, o potássicos e o Não, feldespato. esses são todos Esses aí, eles silicatos, são todos tá? silicados. São Tá. todos silicatos. Porque o que acontece? Quando a gente fala de granito, e os gneisses, eles são a rocha, que né, aqui seria... Aqui é gneisses. Tá tudo espalhadinho. O que acontece? Eles são a parte da rocha lá que é da crosta terrestre, que é a que tem mais parte ah, de silicatos, tá? Então, 90% da nossa crosta terrestre, ela é formada por silicatos. Então, 90% aí dos minérios que vocês vão achar é silicato, tá? Se vocês puserem aqui como palavra-chave silicatos, vocês vão ver que vai ter um monte para vocês verem aqui, várias páginas e páginas e páginas, tá? É que aqui ele vai acho que de uma em uma. Deixa eu ver se ele puxa as páginas. Tá vendo? Eles vão aumentando. Tá vendo a quantidade de página que tem só de silicato? Por quê? Porque 90% da nossa crosta terrestre é silicato. Tem os óxidos, tem os enxofres. Por exemplo,
O enxofre, que é lá a outra parte lá de não metal. Ah, não, o enxofre está nos silicatos também não metais. Desculpa. O enxofre é natural, não metal. Eu falei errado. Desculpa, confundi. Os óxidos, qual que eu dei de exemplo de óxido aqui? Sulfatos, tem a barita e a gipsita. A rodonita, que Rodonita. Tem ela é carbonato. silicatos, né? É Oi? a cuprita. A cuprita é óxidos. Isso. A cupirita é óxido. Então, são alguns minerais que eles são menos recorrentes na natureza, tá? Então é mais fácil, às vezes você pode não ter na crosta, mas às vezes você pode ter num veio dele, no meio da nossa. Tem algum lugar que ele fala que. E o meteorito, ele é óxido também? Meteorito? É. E se coloca óxido, aparece como meteorito, como as opções. Tem também. Tem também. É que o meteorito tem várias formações. Tem os ferro-níquel também, que é Uhum. formação de óxido. Eu acho que aqui no começo ele fala que tem rochas graníticas. Ó, ele fala que ele tem uma rocha de tabirito, basalto e diabásio. Então vamos lá. Ele vai. Mas é assim, 90% dos minerais que vocês vão ver, eles são do grupo silicatos, tá? E daí a gente tem que entrar lá para ver, que nem o quartzo que a gente falou. O problema dos silicatos é a subclasse. Que nem você pega o quartzo normal. O quartzo, ele é dos tectosilicatos. Vai ver o feldspato. Também. Também é? É também. Tectosilicato. Então, é assim, cada um tem um grupo diferente, mas dentro dos silicatos. Então, a maioria dos nossos minerais vão ser silicatos, tá? Na realidade, porque a maioria é formada por rochas ígneas, tá, gente? O que é as rochas ígneas? É a rocha que veio do vulcão, tá? Então, o que acontece? Quando ela vem da lava, geralmente elas são silicatos. E daí, o que acontece para ela começar a mudar? Ela começa a mudar um pouquinho metamórfica, mas as metamórficas também têm silicatos, a maioria também é silicatos. Aí começa as sedimentares. As sedimentares, ela já começa a mudar bastante. Não é que ela muda dos silicatos, tá? Mas ela começa a agregar outros tipos de minerais. E aí, por pressão e tudo mais, algumas metamórficas também pegam essas sedimentares, sedimenta de novo e muda de novo as características, e assim por diante, tá? Então, tem algumas partes, tipo assim, ah, da crosta terrestre aí, que vai achar aí algumas coisas, alguns tipos de minérios diferentes aí, tá? Aí vai depender cada um da formação e de onde foi formado o minério, tá? Se é dentro do mar, se tinha uma pressão maior, se ela formou no fundo lá do nosso vulcão e veio para cima da nossa lava, se tinha alguma incrustação nessa borda com enxofre, se tinha alguma incrustação com ferro, se tinha e assim por diante, tá? Aí depende da região.
Quem tinha me perguntado da Bruna? Sim, foi eu que perguntei. Deu para entender, Bruna? Deu sim. Tá? Aí vai depender muito de onde eles são formados. Nós vamos falar, tem um capítulo que nós vamos falar bastante sobre essa parte aí, que nós vamos falar mais de Minas, então, de onde vem, como você pode detectar o petróleo, onde você vai achar mais ouro, quais minerais estão perto do ouro, quais minerais estão perto e assim por diante, tá? Fizeram essa parte aí, gente? Quais os grupos? Pessoal? Oi, professor. Vocês viram lá quais os grupos? Então a gente tem lá o quartzo e o feldspato de texosilicatos. Tem lá, se a gente buscar os outros que não são essenciais lá, que tem a muscovita, ela entra como filosilicato, que é do grupo da mica lá. Tem a biotita também, que ela vai entrar também do filosilicatos e assim por diante, tá? Então a gente tem vários tipos de minérios aí que formam o nosso granito, tá? Tranquilo aí, gente? Tranquilo. Tá. Então, quando vocês precisarem consultar quais os grupos aí, ou subgrupos, né? A qual subgrupo que ele é o dos silicatos pertence, tem todos aí. E aí ele fala que tem um veio lá, tem nas fraturas, tem uma rocha formada de taberito, tá? E ele quer saber qual que é o minério que você retira desse mineral. Aí tem que voltar lá também e entrar como Itabirito para ver qual minério que a gente consegue extrair dele. Gente, eu esqueci, nós precisamos fazer um intervalo. 10 minutos de intervalo, 15 para as 9 a gente volta. Beleza, Sérgio? Então, vou só acertar aqui. Então, 15 para as 9 a gente está de volta. Ô, Sérgio, Oi, pode só perguntar. falta essa questão ou falta você passar mais alguma coisa? Senão a gente já podia embalar, né? Vocês que sabem. Só falta essa questão. Vamos embalar. Porque na realidade só falta essa questão. Então vamos terminar, professor. Então vamos. Por mim, tudo bem. Então, vamos lá. Abrir aqui, ó. Vocês estão enxergando. Ah, não, agora eu não compartilhei mais, vocês não estão enxergando mais nada. Então vamos terminar. Então tá aqui o Itabirito. Então a rocha do Itabirito. Então, o que acontece? Ó, por isso que eu falei, às vezes tem algumas incrustações dentro do nosso das nossas rochas que elas não são por exemplo, eles falaram que eles têm uma rocha lá que é de granito e ela era bastante fraturada, tá? E no meio dessas fraturas tinha uma rocha chamada Itabirito. E ele quer saber o que você extrai desse Itabirito. Então, tipo assim, eu vou explorar aquela área como um minerador, tá? Então, o cara é geólogo, ele está vendo o que ele pode explorar na área. Então, ele viu que tem muito fraturado e no meio dessas rochas aí do granito
tem esse tabirito. O que eu posso tirar do tabirito, gente? Hã? Óxido de ferro, hematita, magnetita. Seria isso, professor? Esse são os minerais essenciais. Mas ele quer saber qual o minério que você tira desses mineral aí. O que eu posso comercializar aí? Extrair de tudo isso aí? Ó, quando eu falei para vocês que nem, ó, essa rocha metamórfica itabirita, ela geralmente é feita em depósitos marinhos, tá? Não seria nada da origem do petróleo para achar? Não teria nada a ver. Não, não é petróleo. Ó, tá bem Ferro nítido e aqui. silica, Hã? professor. Oi? Ferro e silica. O ferro, principalmente o ferro, né? Ah, pode ser, a sílica também pode ser explorada, mas mais o ferro, tá? Então, quando tem Itabirito, geralmente, eles têm minas de ferro, eles fazem a parte de extração de ferro das minas, tá? Deixa eu voltar. Então, os óxidos de ferro aí, minério de óxido de ferro, a gente consegue extrair o ferro aí, e ele é um dos minerais que é mais extraído aí nas minas do Brasil, que é através da hematita, tá? Tem a hematita e a magnetita, mas são esses óxidos de ferro da gente consegue extrair todos esses ferros aí, tá? Vocês verem lá, tem que ele fala aqui da hematita. Cadê? Depósitos ricos em ferro e sílica, sílica, cadê? Marinhos, hematita e magnetita, tá vendo? Ó? Óxidos de ferro, hematita e magnetita. E daqui eles fazem aquelas minas de ferro que fazem extração de ferro no Brasil. Dúvidas, pessoal? Pessoal? Não, professor, tá tranquilo. Tá. Então, pessoal, quando vocês precisarem, tudo que vocês precisarem saber de minérios e rochas, composições e tudo mais, entre nesse site aqui desse Museu HE. Ele é muito legal, ele tem muito, mas muito material, tá? Tudo que vocês precisarem tem aqui e vocês conseguem consultar. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem de algum mineral que tem, que vocês acham que pode ser ou não, vocês podem entrar aqui e consultar eles, tá bom? Ok, pessoal? Ok, professor. Bom, Agora é bom que para dar uma pesquisada aí, dar uma olhada no site, né? tem que olhar, tem que pegar, ser curioso, voltar lá na matéria, ver as diferenças aí, de um minério para o outro, os óxidos, onde são formados, onde não são formados, aí é curiosidade, né? Óxidos hidróxicos, sulfatos, sulfetos e tudo mais. Aí vocês conseguem verificar tudo, os tipos lá, onde são as formações, onde formam esses tipos de minerais, onde formam as rochas, o sistema cristalino dele. Hoje, na realidade, era mais vocês aprenderem, mais mexer nesse HE Museu HE, porque ali vocês conseguem identificar toda a cristalografia, o hábito do mineral, e aí vocês conseguem entender
desde o começo da nossa matéria lá, porque agora nós vamos entrar nas rochas. Então, nós vamos acabar com o mineral, certo? Ou o minério. Então, quer dizer, o minério nós vamos ver mais para frente. Então, a gente acaba a matéria de minério. Então, tudo que vocês aprenderam para reconhecer o minério, desde a cristalografia, do hábito dos minérios, de fraturas, toda essa parte, vocês conseguem ver lá dentro desse Museu HE e conseguem ver, enxergar melhor do que só a gente falar, tá? E lógico, tudo que vocês tiverem de dúvida, me perguntem pelo WhatsApp e a gente vai respondendo também. Mais dúvidas, pessoal? Professor, parece que tem gente que está tentando falar e não está conseguindo, não. Ixi, microfone. Jennifer, você está tentando falar? Me manda mensagem. Não, não é eu, não. Mandaram no grupo. Mandaram no grupo? Quem mandou? Eu não vi. Desculpa. Aham. Pera, já vejo já. O Jean. Michel. Ariane. Todos vocês sem microfone. Algum de vocês tem alguma dúvida, gente? Escreve aqui no grupo. É que o meu, professor, eu não estava conseguindo falar porque estava em outro modo aqui. Agora acho que vocês já estão me ouvindo. Já, você já tô. Jean, tem dúvida? Ok. Michel, alguma dúvida? Bom, então ninguém mais tem dúvida. Alguém que esteja com o microfone aí tem dúvida, gente? Ficou mais claro agora tudo que vocês aprenderam enxergando aí no site, gente? Dá uma classificação mais detalhada, né? Mais... Dá para vocês entenderem melhor tudo aquilo que a gente explicou, né? Que a gente falava de hábito cristalino, falava de fraturas, falava de cor, da dureza, da escala de Mohs, tudo aquelas coisas que a gente falou, tem tudo lá. Então vocês conseguem identificar, saber mais ou menos como é na realidade como funcionam esses minérios aí. Mais dúvidas, pessoal? Todo mundo quietinho. E aí? Sim ou não? O pessoal que está sem microfone está mais rápido que vocês aqui que estão com microfone, hein, gente? Bom, pessoal, se vocês não têm mais nenhuma dúvida, o que eu tinha para passar hoje é isso. Professor, pode finalizar. Se vocês precisarem de alguma coisa, me chamem no WhatsApp, tá? Eu devo passar para vocês também uma listinha de exercícios aí para dar uma fixada para vocês também, tá? Essa semana acho que já passo tudo para vocês. E é isso, pessoal. Então até a próxima aula. Acho que eu que andei enchendo o saco no particular, né, Sérgio? Que? Fica à vontade, Geis.
Pode ir perguntando, pode ir chamando. Eu não vi suas coisas ainda, estou te devendo, mas pode ir me chamando. Não... Eu tento sempre assimilar o conteúdo da matéria com a vida real para eu entender melhor, entendeu? Tá certíssimo, é isso aí. É isso aí. Tem que ser assim mesmo. Tem que ser. Sempre a gente precisa assimilar com o que você está mexendo. Mesmo que quando vocês vão ver que agora parece que mas a hora que a gente começar a mexer com rochas, falar de rochas sedimentares e tudo mais, vocês vão ver que a hora que começar a falar sobre essas rochas, vocês vão começar a olhar diferente para as rochas que vocês veem por aí. Vocês vão começar a gostar da matéria. É legal. É que mineralogia, a parte de minério, ele é chato, porque não é fácil identificar minério. Os mais grotescos a gente identifica, mas os mais complexos aí é meio difícil enxergar onde tem o ferro, onde está a magnetita, essas partes, você precisa de um ímã, dureza, então você vai arriscar ela para ver se ela é mole e tudo mais. Mas a parte de rochas ela é mais gostosa. Mas vamos me perguntando. Pode me chamar que às vezes eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo tudo. Tá? Então tenha uma boa noite, uma ótima semana para vocês e até uma próxima aula. Obrigada, professor. Boa noite. Boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Até mais. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite. Obrigado, hein? Imagina.